E aí, galera, chegamos aqui com mais uma aula de saúde da mulher. Hoje nós vamos falar de classificação de risco, vamos dar sequência à classificação de risco. Já falamos, iniciei já a classificação de risco na aula passada. Nós vimos o risco, aqueles riscos que são detectados, que são acompanhados na atenção básica, certo? Hoje nós vamos ver os riscos que são acompanhados no pré-natal de alto risco, beleza? E na próxima aula nós veremos os riscos acompanhados nas urgências e emergências, quando é que a gestante tem um risco que precisa ser encaminhado para urgência e emergência. Vamos lá. Então, os riscos que encaminham para um pré-natal de alto risco, nós temos aqueles que são relacionados às condições prévias, temos aqueles que são relacionados a gravidezes anteriores, ou seja, a gestações anteriores, e temos aqueles que são relacionados à gestação atual. Vamos detalhar alguns de cada período desse. O primeiro período é em relação às condições prévias, antes dela engravidar, antes da mulher engravidar, quais eram esses riscos que vão encaminhar ela para um pré-natal de alto risco. O primeiro deles, cardiopatias. Cardio vem de coração, patia vem de doenças. Então, toda vida que tiver um nome terminado em patia, nós vamos ver alguns outros aqui. Toda vida que tiver um nome terminado em patia, já lembre de doença. Então, doenças cardíacas. Aqui a gente pode citar arritmias, a gente pode citar, por exemplo, infartos anteriores, malformações congênitas do coração e etc. Temos ainda pneumopatias, doenças do sistema respiratório, na verdade doenças no pulmão principalmente, pneumopatias graves. Aí a gente pode incluir a asma brônquica, lembrando que a asma nós temos diferentes estágios de asma, aquela asma brônquica mais que afeta a gestante com maior força, ela precisa ser acompanhada pelo pré-natal de alto risco. Temos nefropatias graves também, então doenças do sistema renal, doenças nos rins, como insuficiência renal crônica e também pessoas que sofreram transplantes, passaram por transplante de rins. Temos endocrinopatias, endócrino vem de sistema endócrino, a gente lembra sempre de glândulas endócrinas, e as principais doenças endócrinas, as principais são relacionadas ao pâncreas. Nós temos a diabetes como principal exemplo, diabetes mellitus ou mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, que aí é relacionada a qual glândula? A glândula da tireoide. Então, as endocrinopatias também são condições prévias que levam a gestante ao pré-natal de alto risco. Temos ainda falando de condições prévias, doenças hematológicas, ou seja, doenças que afetam um órgão chamado de sangue. O nosso sangue ele é um órgão composto por células, e essas células podem ter disfunções. Por exemplo, hemácias, tendo disfunções, podem gerar as policitemias ou anemias. Nós temos os leucócitos, onde pode-se gerar doenças como a leucemia. As plaquetas podem gerar doenças da coagulação sanguínea, tem os fatores de coagulação dentro do sangue, que pode gerar as hemofilias, mas falou em doença relacionada ao sangue, também tem que ser encaminhado para o pré-natal de alto risco, beleza? Hipertensão arterial crônica, então se essa gestante anteriormente já é hipertensa, mesmo que faça uso de medicamentos, controle com medicamentos, ela precisa ser acompanhada pelo pré-natal de alto risco. A PA que a gente coloca lá como limite, como uma PA que precisa ser alcançada, que precisa ser encaminhada para o pré-natal de alto risco, é a PA de 140 milímetros de mercúrio por 90, ou seja, no popular 14/9. A PA, nós profissionais de enfermagem, de saúde, precisamos falar o termo correto, que é 140/90 milímetros de mercúrio. Doenças neurológicas,
como por exemplo a epilepsia, não confundir epilepsia com crises convulsivas. A epilepsia é a doença e a crise convulsiva, como o nome já diz, é uma crise, é um caso isolado. Temos ainda relacionado às condições prévias, doenças psíquicas. As doenças psíquicas, como por exemplo as psicoses, uma depressão grave, esquizofrenia, ou seja, as doenças que podem trazer alguma complicação para a gestante, para a mulher em si. Doenças autoimunes, coloquei o desenhozinho ali dos leucócitos para vocês lembrarem que sempre que eu ouvir falar o nome doença autoimune é uma doença relacionada ao sistema imunológico. É o próprio sistema imunológico quem está atacando o corpo, ou seja, os leucócitos, o sistema de defesa, ele reconhece nosso corpo como um objeto estranho e começa a atacar esse corpo sem ter uma causa aparente. Principais doenças são lúpus eritematoso, sistêmico e outras colagenoses, doenças. Colagenase é uma enzima. Então essas doenças autoimunes, elas são também fatores predisponentes para a gente encaminhar a gestante, para ela ser encaminhada e acompanhada pelo pré-natal de alto risco. Alterações genéticas maternas, principalmente alterações uterinas, alterações na forma do útero, alterações na quantidade, no posicionamento, ou seja, alterações no sistema reprodutor feminino, alterações genéticas de nascença também, congênita, são também fatores que vão encaminhar essa mulher ao pré-natal de alto risco. Precisa ser acompanhada por um profissional especializado. Antecedentes de trombose venosa profunda, a famosa TVP, ou seja, se ela tem problema circulatório, já gerou trombos nas pernas, precisa ser encaminhada pelo pré-natal de alto risco. Também embolia pulmonar, que geralmente é derivada da TVP. Ginecopatias. As ginecopatias são malformações no útero, ou seja, na verdade são doenças no útero, patias no útero ou no sistema genital, no sistema reprodutor por completo. Aqui a gente pode citar como uma das mais comuns o mioma. O mioma ele é uma genicopatia, um problema onde vai nascer tumores dentro do útero. Geralmente são tumores benignos, os de mioma. Nós temos ainda portadores de doenças infecciosas. Que doenças infecciosas? Hepatites, HIV, sífilis, ou seja, doenças que são transmissíveis, seja por via sexual, seja por via sanguínea, meio de secreções. Se a gestante ela tem alguma doença infecciosa, ela precisa ser acompanhada pelo pré-natal de alto risco. Hanseníase e tuberculose também são doenças infecciosas, doenças crônicas no caso. Dependência de drogas lícitas ou ilícitas, lembrando que as lícitas são as que são proibidas e as ilícitas as ilícitas são as que são proibidas e as lícitas são as que são drogas que são vendidas com livre comércio, como álcool, como cigarro. Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado, ou seja, qualquer doença mais grave precisa ser encaminhada pelo pré-natal de alto risco, além de todas essas que a gente já viu. Agora são fatores que são relacionados às gestações anteriores, ou seja, a vida reprodutiva anterior. Nós temos uma história clínica prévia de hipertensão, se ela já teve nas outras gestações hipertensão, precisa acompanhar mais de perto, então essa mulher também vai ser acompanhada pelo pré-natal de alto risco, principalmente se vier com a síndrome de HELP, que a gente vai estudar mais à frente em outras aulas. Morte fetal intrauterina, morte fetal com poucos dias de nascido, internação da mãe em UTI, eclâmpsia. Então, se teve isso nas outras gestações, vamos ter que encaminhar ela para o pré-natal de alto risco. Abortamento habitual, ou seja, se ela vem tentando ter filhos, vem tentando, mas não consegue, então, sempre tem aborto, precisa ser encaminhado pelo pré-natal de alto risco. Esterilidade, infertilidade, também pré-natal de alto risco. E morte intrauterina, como já citei anteriormente. E a perinatal, ou seja, mortes
do recém-nascido, ou dentro do útero, ou fora do útero quando é recém-nascido. Com relação à gravidez atual, ou seja, durante essa gestação, quais são os problemas que vão surgir nessa gestação que precisamos encaminhar para o pré-natal de alto risco? Nós temos restrição de crescimento intrauterino, ou seja, o bebezinho, o feto não cresce, o embrião não cresce. Polidrâmio ou oligoidrâmio, significa polidrâmio, a gente já viu em aulas anteriores, muito líquido amniótico, e oligodrâmio, pouco líquido amniótico. Gêmeos, gemeralidade, malformações fetais ou arritmia fetal, também a gente consegue identificar pela ultrassom, consegue identificar pelos exames se o feto está tendo arritmias ou se, pela ultrassom, se ele tem alguma malformação congênita. Distúrbios hipertensivos da gestação, como já foi citado anteriormente, a hipertensão ela entra em todos, entra em condições prévias, antes de engravidar ou de gestações anteriores, e entra aqui também na gravidez atual. Então, se tem hipertensão arterial, é gestação de alto risco, seja em que época que ela teve, não importa qual foi a época que ela teve essa hipertensão. E finalizamos aqui. Na próxima aula a gente vai ver os fatores de risco que são mais graves ainda do que esses, que encaminham e precisam ser atendidos com mais urgência, por isso que eles vão ser encaminhados para os setores de urgência e emergência obstétrica, certo? Então, qualquer dúvida, deixa os comentários aqui embaixo, comente aqui embaixo o que foi que você achou dessa aula. Até a próxima.